Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Gente, hoje eu quero lembrar que nós vamos trabalhar com algumas sessões e algumas atividades que são apresentadas no nosso livro sobre determinados conteúdos. Na aula passada, nós trabalhamos a expansão do Império Romano. Então, toda essa expansão e formação de Roma antiga, né, tem um preço. Então, nós vamos começar a trabalhar a integração de conhecimentos. Nós vamos integrar conhecimentos. Que tipo de integração é essa? Nós vamos falar do Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo é uma região muito importante, né? Porque, como ele diz, se há um caminho de água que esteve presente em toda a história das primeiras civilizações do Oriente Médio, da Europa, esse caminho foi o mar Mediterrâneo. Então, pelo Mediterrâneo, né, passaram comerciantes, passaram navegadores dos mais variados mundos: egípcios, mesopotâmicos, fenícios, persas e gregos. Esses povos todos usaram o Mediterrâneo, né, como uma porta de saída para transportar seus produtos, para levar os seus costumes, para levar os seus conhecimentos, que chegavam aos mais longínquos lugares, né, e ampliaram, né, o mundo que se conhecia até então. Então, o Mediterrâneo, ele aproximou povos, ele aproximou culturas, ele enriqueceu cidades e ele alimentou disputa entre esses povos. Porém, né, o que aconteceu? O mar, que antes havia sido fenício, grego e até cartaginês, tornou-se, pela força das armas, um lago romano. E por que a gente diz que o Mediterrâneo se tornou um lago romano? Vejamos aqui o mapa, né? O Mediterrâneo na encruzilhada das civilizações, como a gente falou. Então, basta a gente olhar o mapa e ver os limites do Império Romano até o ano de 2000, né? Então, a gente vai ver que os limites, que são essas linhas vermelhas, tornou realmente o Mediterrâneo um lago romano. Porque aí circulavam todo tipo de mercadoria: metais, trigo, vidro, cavalos, linho, cerâmica, seda, madeira, vinho, lã e produtos têxteis, mármores, azeite e muitos outros, né? Então, por esse lago romano, que era o Mediterrâneo, né, estavam todas as rotas comerciais, né, de pedras preciosas, de seda, das mais espécies que a gente pode imaginar. E que, na verdade, ele ficou dentro dos limites do Império Romano. Daí porque essa conotação da gente dizer que o Mediterrâneo, que já foi de tantas civilizações, que já foi tão importante, nesse período se tornou um lago romano. Bom, no debate, que também é uma sessão sobre o Império Romano, nós vamos abordar, né, as formas de organização do trabalho, a vida social, né, em diferentes sociedades, períodos que a gente pode destacar. E muitos historiadores, eles defendem que na Roma Antiga não se dava para distinguir com precisão quem era escravo e quem era trabalhador livre, né? Livres e pobres, né? Diga-se de passagem, eram trabalhadores livres e pobres. Por quê? Porque os dois, tanto os escravos como os trabalhadores livres e pobres, tinham o mesmo tipo de trabalho,
que faziam. Eles eram muito semelhantes, certo? Então, sobre esse assunto, nós vamos ver umas partes de um texto de Norberto Guarinello, que é um importante historiador brasileiro, né? Então, ele diz que algumas cidades-estado e regiões do Mediterrâneo, como a Itália Central ou a Sicília, a escravidão, mercadoria, né? A escravidão, mercadoria é aquela que você era vendido, né? Ela adquiriu uma importância muito considerável, porque os escravos tornaram-se uma parcela significativa da população, né? Algo perto de 1/3 da população total da Roma Antiga. E com uma estimativa modesta, que a gente pode avaliar isso, tornaram-se igualmente a principal força de trabalho dentro dessas comunidades. Então, onde eu quero chegar? A escravidão e o trabalho livre na Roma Antiga. Como era? Como eles exerciam, né? A gente pode ver aqui, né, a escravidão e o trabalho livre na Roma Antiga. E ainda falando do Norberto, né, Guarinello, ele diz o quê? Que a escravidão era para os romanos nessa época um fato normal da vida, como o trabalho assalariado é para nós hoje. Então era comum, né, você ser escravo na Roma Antiga, como é hoje comum você ser um trabalhador assalariado. Então, o que ele dizia com isso? Que era mais importante ainda, né? Porque ser escravo era apenas uma circunstância da vida, né? Uma posição específica dentro de uma sociedade e não uma anomalia. Quer dizer, não era um defeito você ser escravo, era apenas circunstâncias da vida. Então, escravos e livres, eles não se separavam, assim, não é que eles andavam juntos, a gente não conseguia separá-los, quem é escravo, quem é livre, né? A não ser por uma condição jurídica. Como era isso? Essa condição jurídica, essa não podia, obviamente, ser transgredida impunemente, né? Mas a condição jurídica era apenas uma das dimensões do espaço da vida cotidiana do povo romano. Então, nessa condição de livre e escravos, eles conviverem lado a lado, eles exerciam ofícios semelhantes, compartilhavam desejos, compartilhavam aspirações, reivindicações, teciam redes de vizinhança e de amizade, né? Por quê? Porque várias fontes, né, de livros, de pesquisas, sugerem que não havia uma separação tão nítida, né? Você não sabia realmente quem era livre, quem era escravo, entre o mundo escravo e o mundo livre, como a gente costuma supor. Porque a gente sabe que em outras civilizações, esse mundo era claro. Você sabia quem era livre, você sabia quem era escravo. Então, na Roma Antiga, as várias fontes pesquisadas mostram que essa separação ela não era tão nítida para você saber como era o mundo escravo e como era um mundo livre, né? Então, muitos homens livres ligavam-se às grandes casas romanas, como os clientes, por exemplo, né? Nós vimos que os clientes eram uma parcela da sociedade romana. Então, os clientes, eles estavam sempre à procura de um bom patrono, né? Para que eles estavam atrás de um bom patrono? Porque eles esperavam que aquelas pessoas, supostamente, lhes ajudassem diariamente, né? E também pudesse lhe dar uma promoção social. Então, o que acontecia nessas grandes casas das cidades romanas, que eram os ricos, né? Eles faziam filas de madrugada na soleira da casa do Senhor, dispostos, né, em ordem, segundo a sua condição e o seu prestígio social, para saudá-lo, né, quando ele acordasse, para acompanhá-lo até o fórum, em troca de quê? De uma pequena cesta de alimento, de um convite para jantar,
de uma indicação política. Eram livres, mas não tinham vergonha de depender de alguém, certo? Então, isso é o que o Norberto Guarinello traz. Então, se vocês quiserem conhecer mais o mundo da escravidão e do trabalho livre na Roma Antiga, aí vocês têm vários livros, né, que a gente pode orientar para vocês, que vocês possam ler, né, para vocês verem essa condição de homem livre e de escravo na Roma Antiga. Então, obrigada e vamos para as nossas atividades.